Olha, educação no campo. Parece uma coisa só, né? Mas no Brasil, a diferença entre uma educação que simplesmente acontece no campo e uma que é de fato do campo, isso conta uma história e tanto. Uma história de luta, de identidade e, claro, de poder. E é aqui que a gente começa a entender o tamanho da diferença. De um lado, temos a chamada educação no campo. Pensa assim, é um modelo da cidade, um pacote pronto que alguém lá de cima decide que vai funcionar no meio rural. Geralmente não funciona. Ignora a cultura, ignora as necessidades. Do outro lado, a gente tem a educação do campo. Essa é outra história. Ela nasce da própria comunidade, sabe? É de baixo para cima, enraizada na vida das pessoas, na cultura delas. Uma é sobre controle, a outra sobre libertação. Para a gente entender essa diferença de verdade, não dá para ficar só na teoria. A gente precisa mergulhar na história. Vamos ver como um modelo era o problema e o outro se tornou a solução. Uma solução conquistada com muita, mas muita luta. E aí fica a pergunta, né? Por que foi tão necessário criar um modelo de educação pensado pelas e para as comunidades rurais? A resposta, como a gente vai ver, está espalhada por séculos de história brasileira. Uma história que, muitas vezes, tratou o campo com descaso ou, pior, usou a educação como uma ferramenta de controle. Então, vamos lá. Vamos voltar no tempo para entender as raízes desse problema, para ver de onde veio todo esse descaso. Olha só que interessante essa linha do tempo. Ela mostra um padrão muito claro que se repete por séculos. Começa lá em 1549, com os jesuítas, uma educação pré-elite colonizadora. Depois, em 1850, a Lei de Terras, que basicamente fechou o acesso à terra para quem não tinha dinheiro. Aí, já nos anos 30, surge o tal do ruralismo pedagógico. O nome é bonito, mas a ideia era fixar o homem à terra, ou seja, manter a mão de obra ali para servir as elites. E mesmo nos anos 70, com a ditadura, programas como o Mobral, que tinham a intenção de alfabetizar, fracassaram porque eram pensados em Brasília, completamente desconectados da realidade de quem vivia no campo. O padrão é sempre o mesmo, a educação pensada de fora para dentro. Ok, diante de um cenário desses, de séculos de exclusão, quem é que se levantou contra isso? Quem foi que disse basta? Porque, claro, uma hora a resposta viria. E ela veio com força, de dentro, do próprio povo da terra. E essa resposta, essa reação, não foi nada silenciosa. Foi uma luta organizada. Vamos ver agora como a briga pela terra acabou se tornando também uma briga pelo direito de aprender. E é aqui que entra em cena um ator fundamental nessa história. Final dos anos 70, começo dos 80, o Brasil fervilhava na luta pela redemocratização. E nesse cenário, surge o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o famoso MST. E o lema deles era muito direto, muito poderoso. Ocupação é a única solução. Sem reforma agrária não há democracia. Isso foi dito lá no primeiro congresso deles, em 85. Reparem como eles conectam a luta pela terra com algo ainda maior, a própria democracia. E aí acontece uma coisa fascinante. Conforme o MST ia se organizando, ocupando terras e criando assentamentos, uma outra necessidade se tornou gigante, se tornou urgente. A necessidade de ter escolas. Mas não qualquer escola. Escolas que fizessem sentido para eles, que refletissem a sua realidade, os seus valores, a sua própria luta. E foi dessa necessidade, nascida ali no chão batido dos acampamentos, que surgiu algo totalmente novo. Um jeito de pensar educação que não veio de um gabinete, mas que foi forjado no calor da luta social. O grande marco, o ponto de virada, foi em 1997. Aconteceu o primeiro Encontro Nacional de Educadores da Reforma Agrária, o ENARA. Pensa só, ativistas e professores do Brasil inteiro juntos para colocar no papel de forma organizada uma visão de educação que fosse deles. E o que saiu dali foi o conceito de educação do campo. A ideia central? Rejeitar a simples cópia do modelo da cidade. O princípio é transformador. As pessoas do campo têm o direito a uma educação pensada a partir do lugar onde vivem, com a participação delas, conectada com a cultura e as necessidades reais delas. Ou seja, o povo do campo deixa de ser só um aluno e passa a ser o protagonista da sua própria educação. E essa filosofia se sustenta em 4 pilares fundamentais.
Primeiro, é uma educação para transformar a sociedade, não só para se adaptar a ela. Segundo, está ligado ao trabalho e à cooperação, à vida real da comunidade. Terceiro, enxerga a pessoa como um todo, desenvolvendo o lado intelectual, social, cultural. E quarto, é baseada em valores humanistas como solidariedade e justiça. É muito mais do que só ensinar a ler e a escrever, é formar cidadãos críticos capazes de mudar a própria realidade. E um ponto super importante, isso não foi obra de um grupo só. A força desse projeto veio justamente da união. Foi um verdadeiro movimento de movimentos. Tinha o MST, claro, mas também o MAB, dos atingidos por barragens, a CONAC, das comunidades quilombolas, o CNS, dos seringueiros e muitos outros. Foi essa união de tantas vozes diferentes que deu a força e a dimensão nacional que essa ideia precisava. Ok, então a filosofia foi criada, o movimento se uniu, mas e na prática? Colocar tudo isso para funcionar é, claro, um desafio enorme. Muitas vitórias importantes foram conquistadas, mas a luta por uma educação do campo que seja de qualidade e para todos, essa luta continua até hoje. E uma das maiores vitórias, um resultado concreto, foi a criação de políticas públicas. A mais conhecida, talvez, seja o PRONERA, o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. Isso é o governo federal apoiando financeiramente projetos de educação que acontecem lá, dentro dos assentamentos. É o reconhecimento, por parte do Estado, da importância desse modelo. Mas, apesar das vitórias, o desafio ainda é gigantesco. Olha esse número. Em 2010, a taxa de analfabetismo no campo para pessoas com mais de 15 anos era de mais de 23%. 23% é um número absurdamente alto, muito maior que a média urbana. E isso só mostra o quanto essas políticas específicas ainda são necessárias e urgentes. Então, o que a gente precisa entender é que a educação do campo é muito mais do que uma política ou um método pedagógico. É um movimento. Um movimento que continua lutando por dignidade, por identidade e, acima de tudo, pelo direito de construir um futuro a partir de suas próprias raízes, de baixo para cima. E essa história toda nos deixa com uma pergunta para pensar. Uma provocação, na verdade. Se a educação pode ser reinventada de forma tão profunda pelas pessoas a quem ela serve lá no campo brasileiro, onde mais esse modelo de transformação poderia fincar raízes? Fica aí a reflexão.